Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução de exercício. Na resolução de hoje a gente vai tratar de uma questão que envolve diferença de potencial elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme. Essa questão ela se encontra na nossa lista de exercício da semana 1 do mês de junho e vamos a ela, não é? Bem, na questão de hoje, pessoal, a gente trata o seguinte. Veja, considere uma carga elétrica fixa Q igual a 4,5 microcoulomb imersa no vácuo e dois pontos A e B distantes, respectivamente, 30 centímetros e 50 centímetros da carga. Então, veja aí, eu tenho a minha cargazinha, tenho os pontos A e B, cada um com suas distâncias. Ele me dá aqui o valor da constante eletrostática no vácuo e ele me pede a diferença, né, de potencial UAB e UBA. Vamos entender primeiramente a diferença de UAB e UBA. Quando eu peço a diferença de potencial AB, eu estou querendo o potencial A menos o potencial B. Quando eu peço a diferença de potencial UBA, eu estou pedindo o potencial B menos o potencial A. Ok? Vi que muitos alunos realmente acertaram, a grande maioria acertaram essa questão. Então essa resolução vai principalmente para você que não conseguiu resolver. Você que conseguiu, parabéns. Se quiser assistir, assista. Nunca é demais assistir a resolução. Ok? Então, vamos retirar aqui os nossos dados da questão. Então, o primeiro dado que me aparece aqui, pessoal, é o seguinte. É o valor da carga. Ele me disse aqui que o valor da carga que gera o campo elétrico, onde eu vou ter os pontos dentro dele, ela vale 4,5 vezes 10, ela vale 4,5 microcoulomb. Lembrando que esse micro, essa letrazinha grega, ela vale 10 elevado a menos 6. E aí ele me dá aqui as respectivas distâncias, né, de A e de B em relação à carga. Um dos erros de quem errou a questão se encontra nessa distância. Então vamos aqui aos dados. Olha, a carga 4,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Por que 10 a menos 6, professor? Porque essa letra aqui, ó, micro, ela vale 10 elevado a menos 6. Não esqueçam. A distância de A até a carga é 30 centímetros. Só que nunca use essa unidade em centímetros quando você estiver trabalhando eletrostática. Por quê? Lá na constante eletrostática, né, a distância ela aparece em metros. Aquele metro quadrado eu já expliquei em vídeos anteriores e nas aulas. Ela refere-se à distância lá da lei de Coulomb, que é ao quadrado. Certo? Lá na lei de Coulomb, a distância é ao quadrado. Então, por isso que o metro aqui aparece ao quadrado. Então, você tem que transformar isso aqui para metro. 30 centímetros. Eu vou ter que dividir por 100. Então, eu multiplico por 10 elevado a menos 2. Só que para não ficar 30, eu faço esse 30 virar 3. Eu tenho que aumentar 1 no expoente. Então, fica menos 1 metro. Essa é a distância que eu vou trabalhar nas minhas equações. A distância de B até a carga é 50 centímetros. Você faz o mesmo processo, 50 vezes 10 a menos 2, isso vai virar 5 vezes 10 a menos 1 metro. Bem, como é que eu calculo o potencial em A e o potencial em B? O potencial né, de um ponto dentro de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, ele vai ser a constante eletrostática vezes o Q dividido pela distância. Ok? Deixa eu colocar esse meu D aqui um pouco mais bonito. Então, a gente vai pegar e vai utilizar essa equação para os dois pontos, para o ponto A e para o ponto B. Então, primeiramente, a gente vai calcular VA. Calcular VA. Então, vamos lá. Potencial em A é igual a constante vezes a carga dividido pela distância de A até a carga. Então, isso aqui vai ser igual a... Quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes... Quem é o Q?
4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo dividido pela distância de A até a carga, que é quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 1. Bem, a gente percebe aqui, pessoal, que a gente pode chegar aqui no 9, ó, e dividir pelo 3. Então, aqui vai ficar 3. Ou seja, esse 3 vezes o 4,5, isso aqui vai me dar 13,5 vezes uma base 10. Agora, a gente vem aqui e trabalha os expoentes. 9 menos 6 e o menos 1. Eu vou somar tudo que está em cima e subtrair por tudo que está embaixo. Então, o que é que tem em cima? 9 menos 6. Deixa eu ajeitar esse parênteses aqui. Menos tudo que está embaixo. O que é que tem embaixo? Menos 1. 9 menos 6 dá 3. Esse menos com esse menos dá mais. 3 mais 1, 4. Então, se 3 mais 1, 4, meu expoentezinho lá vai ser 4. 13,5 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, isso aqui é o potencial, pessoal, em A. Potencial em A. Vou colocar aqui, potencial em A. O que nós vamos procurar agora? Vamos calcular agora o potencial em B. Calcular potencial em B. Então, vamos lá. Mesma equação. Potencial em B vai ser quem? Subir mais aqui. Vai ser constante K vezes a carga. E a única coisa que vai mudar é a distância do ponto até a carga, que agora vai ser a distância do ponto B até a carga. Aqui em cima não muda nada. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. E lá embaixo, sim, vai mudar. O que é que eu voltei aqui embaixo? A distância de B até a carga, 50 centímetros, que dá o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 1. Eu vou colocar aqui 5 vezes 10 elevado a menos 1. Pessoal, outra coisa que eu vi bastante interessante nas listas de exercícios de vocês é que muitos conseguiram ver isso aqui, ó. Se eu pegar esse 4,5, eu consigo cancelar ele com o 5. 45 dividido para 5 é 9. Então, 4,5 dividido para 5 é 0,9. 0,9. Deixa eu melhorar essa minha vírgula aqui. 0,9. Ficou a mesma coisa, então vai ficar. Isso aí mesmo. Esse 9 vezes o 0,9 dá 8,1 vezes uma base 10. Vejam que os expoentes vão ser a mesma coisa lá do primeiro. Ó. 9 menos 6 e menos 1. Mesma coisa daqui de cima. Então, é claro que o expoente vai dar o mesmo 4. Unidade, não esqueçam, pessoal. Pelo amor de Deus, não esqueçam unidade de medida. Você tem sempre que colocar a unidade de medida, porque sem a unidade de medida eu não sei o que é que você está me dizendo ali. Então, potencial B, 8,1 vezes 10 elevado a 4. Pessoal, a gente encontrou os dois potenciais, agora a gente vai fazer o VA e o VB. Lembrem, o que é que vai mudar da diferença de A, da diferença de potencial AB para a diferença de potencial BA? Apenas o sinal. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. É a única coisa que muda. O que é que muda de 4 menos 2 para 2 menos 4? 4 menos 2 é 2 positivo. 2 menos 4 é 2 negativo. Tá certo? Então, só vai mudar o sinal. Então, vamos lá. Perdão. Calcular diferença de potencial AB. Eu vou calcular a diferença de potencial AB e aí a diferença de potencial BA vai ser simplesmente o sinal trocado. Tá bom? Então, a diferença de potencial AB vai ser igual a VA menos VB. Isso aqui vai me dar diferença de potencial AB
13,5 vezes 10 elevado a 4. Menos diferença de potencial, potencial B, né? A gente colocou potencial A, potencial B. 8,1 vezes 10 elevado a 4. Aqui, como é que a gente faz isso aqui? A gente coloca o 10 elevado a 4 em evidência, né? Então, a gente subtrai o que não é base 10 e conserva a base 10, lembrando que a base 10 tem que ter o mesmo expoente. Então, a diferença de potencial AB vai ser simplesmente, eu vou fazer 13,5 menos 8,1 e conservar a base 10. Fazendo 13,5, né? 5 menos 1 dá 4. Vou botar aqui 4. 13 menos 8 dá 5. Então, eu vou ter aqui 5,4 vezes 10 elevado a 4 volts. Isso aí é popularmente conhecido como 54.000 volts. Então, isso aqui é a diferença de potencial AB. É a diferença de potencial AB. Professor, e aí a diferença de potencial BA? Aí você vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Calcular diferença de potencial BA. Você vai fazer simplesmente isso aqui. A diferença de potencial BA, ela é igual a menos a diferença de potencial AB. Bom? Menos a diferença de potencial AB. Ou seja, a diferença de potencial BA vai ser igual a quanto? Menos 5,4 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, pronto, aí estão as duas respostas. Diferença de potencial AB, 5,4 vezes 10 elevado a 4 volts. Diferença de potencial BA, menos 5,4 vezes 10 elevado a 4 volts, popularmente conhecido como menos 54.000 volts. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, ok? Teve alguma parte que você não entendeu, volta o vídeo, continua com a dúvida, me chama lá no privado, professor, aquele assunto tal, eu não entendi, aquela passagem, você pode me explicar? Ok? Então, um forte abraço a todos, pessoal, e até qualquer hora.